Aos irmãos, com a paz do Senhor. A presença do Senhor já está aqui. Sem a presença dele, não sou nada. Sem a presença dele, eu não posso nada. Mas com ele, nós podemos todas as coisas. Amém? Aqueles que puderem abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Primeira Reis 18, versículos 30 em diante. Fala assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei água 4 cântaro e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se que hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Pode já sentar, irmãos. O tema da campanha que começa hoje é Resgatando a Arca. A palavra do Senhor no Antigo Testamento nos fala sobre a Arca da Aliança. A arca representava a presença de Deus no meio do povo dele. E Israel tinha um costume, quando eles iam guerrear contra outras nações, eles levavam essa arca diante deles como aquele símbolo. E quando a arca ia, eles prevaleciam. Mas teve uma certa vez na história de Israel que isso não aconteceu. Havia um sumo sacerdote neste tempo chamado Eli. Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, serviam no templo, mas os seus filhos estavam em pecado. Os seus filhos estavam levando a nação também a pecar também. E por causa do pecado da casa de Eli, o Senhor determinou e permitiu que os filisteus prevalecessem contra Israel em guerra e levassem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi levada e eles colocaram ela dentro do templo deles, do Deus deles. E ali a arca ficou na terra dos filisteus durante 7 meses. Porém, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Porque a presença do Senhor não habita com pecado. A presença do Senhor não habita com idolatria. E eles eram povo idólatras. Eles adoravam os outros deuses. E o Senhor se acendeu a ira e pesou a sua mão. A palavra fala que o Senhor pesou a sua mão sobre aquele povo e eles tiveram muito sofrimento. E por causa desse sofrimento, quando findou os 7 meses, os filisteus devolveram a arca e queriam mandar a arca de volta para Israel. E a arca então voltou para casa e foi para a casa de Abinadab. E ali passou alguns anos na casa de Abinadab. Mas como o pastor Arlindo abriu hoje, ele falou que Davi, quando foi eleito rei, o que ele quis, uma das primeiras coisas que ele quis, foi que a arca da aliança, da presença de Deus, voltasse para Jerusalém. Então, Davi prepara tudo, ele vai à casa de Abinadab,
E o que acontece é que eles colocam a arca num carro novo e os bois puxam aquela arca. E a arca, a palavra fala que os bois, um deles tropeçam e a arca vai cair. E um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, coloca a mão na arca para segurar para ela não cair. Mas a ira do Senhor se acendeu sobre ele. Ele naquela mesma hora foi morto. Porque o Senhor tinha dado um mandamento. Que somente os levitas poderiam carregar a arca. E não podia ser em carro. Era nos ombros. Então, Davi se entristece. E ali ele manda a arca para a casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom ficou 3 meses. E Obed-edom foi muito abençoado. Mas Davi caiu em si. Opa, eu fiz algo errado. Porque ele sabia que o mandamento era que os levitas carregassem a arca. Ele sabia de todo o procedimento que o Senhor havia determinado. Ele falou, então ele chama os levitas e ele fala em 1 Crônica 15:12, ele fala, santificai-vos para que façais subir a arca do Senhor. E dessa vez aqui eles vão à casa de Obed-edom e os levitas carregam a arca nos ombros como foi ordenado. Mas o que me chama a atenção é que ele fala, santificai-vos primeiro. Na presença do Senhor a gente não pode entrar de qualquer jeito. Tem que haver santificação. E eu aprendo isso com esse fato. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala sobre outra ocasião em que o povo de Israel tinha se corrompido. A palavra dele, onde a gente leu um pouco antes, fala sobre o rei Acabe e Jezabel. Eles reinavam sobre Israel. E Jezabel, ela corrompeu seu esposo e corrompeu a nação inteira. E eles adoravam a Baal. E uma nação inteira seguiu e adorou a Baal. Mas havia permanecido um profeta. Esse profeta chama Elias. E Elias, ele vai até Acabe. E ele fala, Acabe, junta todo o povo de Israel. Junta todos os profetas de Baal. Junta os profetas de Azaré. E leva ao Monte Carmelo. E lá nós vamos edificar um altar. E a quem clamar e fogo descer sobre esse altar, este é o verdadeiro Deus. E assim foi feito. Eles foram ao monte. Os profetas de Baal começaram clamando pela manhã e foram até o meio-dia clamando e clamando e clamando. Chegaram até a cortar seu próprio corpo e derramar sangue para chamar a atenção do seu Deus Baal, mas ele não respondeu. Porque às vezes, muitas das vezes, quando nós precisamos de algo, nós clamamos e pedimos socorro às pessoas erradas. Para quem não tem resposta para nós, para quem não tem uma palavra de Deus para nós. E eles estavam clamando a um Deus que não ouvia, que não falava e que não tinha resposta para eles. Quando chegou o meio-dia, era a vez de Elias. Elias, agora, como nós lemos, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor, porque o altar estava quebrado. E é isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite. O Senhor falou comigo que Ele queria restaurar as nossas vidas, os nossos altares, em 3 áreas das nossas vidas. O nosso altar no espírito, o nosso altar da alma e o nosso altar do corpo. Porque o homem é feito de espírito, alma e corpo. E para que tudo corra bem, para que a presença do Senhor desça, todas essas áreas das nossas vidas têm que estar curadas. Eu não sei, talvez você aqui precise de restaurar o seu altar no espírito. Quem sabe você, como eu, não tem mais, eu não estava tendo mais alegria em buscar a presença de Deus.
de jejuar ao Senhor, de acordar às madrugadas para buscar a presença dEle. Porque às vezes o cansaço vem, o desânimo bate, mas não tem como eu e você vencer se não orar, sem jejuar, sem ler a palavra do Senhor. Não tem como. Sem santificação, a separação do mundo, do pecado, não tem como. Quem sabe você não está conseguindo mais orar, jejuar. Mas o que eu tenho vivido é que o Senhor é muito misericordioso com nossas vidas. E como Franklin cantou aqui hoje, Ele é o nosso papai. E mesmo tão distante da presença dEle, Ele como meu papai, Ele me busca. Ele vem ao meu encontro. A gente pensa que sou eu que vou ao encontro dEle, mas Ele que vem ao nosso encontro. Eu vivi isso, eu falo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço tantas coisas que o Senhor está fazendo, mas Ele veio ao meu encontro. E Ele está me renovando a cada dia. Uma das partes que eu quero focar nessa noite, que Deus falou muito comigo, é a restauração do nosso altar da alma. Porque se a alma não está bem, o espírito também não vai estar. E nem o corpo. Eu já contei isso aqui. Eu passei 2 anos com uma depressão profunda, que eu não entendi o porquê da minha tristeza. E eu falava, Senhor, dentro de mim eu clamava, Senhor, eu preciso de socorro. Preciso que o Senhor me cure, porque eu preciso de ser curada. E eu fui a um retiro em Boston. E eu falei, Senhor, eu vou naquele lugar e eu volto curada. Eu não vou voltar da mesma forma que eu fui. E eu não entendi a razão da minha tristeza. Então a minha oração foi, Senhor, me revela. Me revela por que eu tenho essa tristeza. E eu fui naquele retiro e uma das pregações, eu estava, durante os outros cultos, eu senti a presença de Deus, foi forte, mas teve um culto que parece que o céu fechou e eu não conseguia sentir mais. E no fim deste culto, a pastora chegou em mim e ela disse assim, a sua alma está presa. Quem que você precisa deixar no altar hoje? E eu entendi que o Senhor estava falando comigo sobre perdão. E eu falei, e tinha coisas, irmãos, que eu nem lembrava, mas eu me ajoelhei no altar e eu falei, Senhor, então me revela. E Ele foi colocando nomes na minha mente. E Ele falou, agora perdoa. Fala que perdoa. Fala em voz alta que você perdoa. E eu falei nome por nome. Nome por nome. Teve um que eu não queria falar. Parecia que minha garganta travava. E eu não queria falar. Eu não, Senhor. Ele não merece. Ele não merece perdão. Mas o Senhor me fez olhar e lembrar do meu filho. E Ele falou, filha, se ele fosse teu filho, você queria o mal dele? Mesmo que ele fizesse o que fosse, você queria que desejassem a morte do seu filho? Eu falei, não, Senhor. Meu filho, não. E eu consegui falar, irmãos, que perdoava. E agora, ok, filha, agora você perdoou. Mas agora é a sua vez de pedir perdão. E eu tinha pensado algo de uma irmã, só pensei. E Deus falou, vai e pede perdão. Eu falei, Senhor, ela não sabe. Pra quê? Pra que ela não sabe? E eu tinha ido para esse retiro, a irmã Kênia estava lá. Eu tinha ido com uma infecção de ouvido forte. Muito forte. Eu estava tomando remédio o tempo todo e eu ficava muito com sono. E ele falou, vai, pede perdão. Quando o seu orgulho não pode ser... Você prefere o seu orgulho ou a minha presença? Eu falei, a tua presença. E ele disse, quando você pedir perdão e você voltar no culto à noite, a minha presença vai descer sobre você. E eu fiz, a irmã estava lá. E eu chamei ela, quando eu chamei ela, pedi perdão e confessei.
o meu ouvido fez na hora, foi instantâneo. E eu falei, aí ela, o que foi? Eu falei, a dor foi embora. Eu liberei perdão, eu pedi perdão também. E quando eu voltei no culto à noite, o Senhor cumpriu a palavra. Ele derramou unção, porque Ele falou para mim que não havia como o fogo dele descer sobre a minha vida se o meu coração estivesse cheio de mágoa, cheio de rancor. E Ele precisava me curar. E quem sabe você está aqui como eu. O Senhor precisa te restaurar nessa área. Porque antes do fogo dele descer, Ele vai te levar a esse processo. Dói. Não é fácil você olhar para trás e lembrar de todo o sofrimento, mas Ele vai estar com você. E Ele vai viver cada momento do seu processo com você. Eu olhava para trás e falava, Senhor, mas cadê o Senhor na minha infância? O Senhor não estava comigo. E aí Ele mudou, é como se Ele me deu uma nova visão. E eu, filha, eu sempre estive com você. E Ele fez eu olhar para trás com nova visão. Eu falo, Senhor, o Senhor sempre esteve comigo. Ele sempre esteve comigo. E Ele sempre está com você. Então, o que a gente aprende aqui? Esse altar da alma precisa ser restaurado. Precisa ser curado pelo Senhor. Você precisa deixar Ele te curar. Você precisa abrir seu coração para Ele entrar e curar essas mazelas, essa falta de perdão, os ressentimentos, os traumas da sua vida. Amém? E a última parte, o pastor Arlindo sempre fala que é o menos importante. É o nosso altar no corpo. A palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E às vezes a gente pensa, quando a gente escuta essa passagem, a gente pensa que é simplesmente falando sobre o pecado sexual, a imoralidade sexual, mas não é só isso, também é isso. Porque devemos honrar e glorificar o nome do Senhor com todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Mas e às vezes que eu como demais? Ou como tudo errado? Tudo errado e não cuido da minha saúde. Ou se eu fumo, ou se eu bebo. Tudo isso também faz parte dessa aqui. Porque a nossa vida tem que glorificar o nome do Senhor por completo. É uma vida de adoração. A nossa vida de adoração é quando a gente senta para comer, é quando a gente está com nossa família em casa, a forma que a gente trata os nossos filhos. É sim uma adoração ao Senhor. E será que Ele está recebendo a nossa adoração? O Senhor tem falado muito comigo a esse respeito. Que Ele quer restaurar as 3 áreas da nossa vida. Eu não sei se você precisa de uma restauração no espírito. Você precisa de uma força, um ânimo da parte do Senhor para te levantar. Para você voltar a ter força para orar, buscar a face dele, jejuar. Eu estava na segunda, vem aquelas mentiras, né? Você não vai dar conta, você é isso, você é aquilo. Mas sempre tem, Deus levanta um irmão e manda uma mensagem. E aquela mensagem fez eu entender que Ele estava comigo e que eu era sua filha. Cadê os meninos do louvor que eles vão cantar comigo? O Senhor hoje, Ele quer restaurar os nossos altares. Quando Ele limpar toda a nossa vida, tirar toda a impureza. Um dia eu estava limpando a casa e o Senhor fala, enquanto tu limpa a tua casa, eu limpo a tua casa interior. E eu ia limpando, eu ia louvando o nome dEle. E eu cantava, porque uma das armas que o Senhor nos deu é o louvor. Então abra sua boca, não importa se você tem voz ou se você não tem voz, mas adore o nome do Senhor. Enquanto eu limpava a minha casa, o Senhor ia curando as minhas feridas.
E Ele ia me sarando, e Ele ia me limpando por dentro. O altar que Elias edificou agora, sou eu e você. O sacrifício, o altar é o nosso coração. O sacrifício sou eu, mas a unção, o poder e a glória é dele. É Ele quem dá a unção. É Ele quem dá o poder. É Ele quem derrama sobre as nossas vidas. De nós mesmos não somos nada. Eu não tenho nada. Mas Ele em mim, sim, Ele pode todas as coisas. E eu posso todas as coisas nele. Quando você abrir seu coração, deixar o Senhor restaurar o teu espírito, restaurar a tua alma, restaurar o teu corpo, a unção, o poder e a autoridade do Senhor vai ser restaurada em nossas vidas. Eu estou falando de algo que eu vivi, porque às vezes não é fácil. Mas o Senhor está em busca de homens e mulheres que o adoram em espírito e verdade. Perfeitos? Não. Não somos perfeitos. Mas pela misericórdia dele, a unção dele desce sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós vamos estar cantando essa canção. E se alguma parte dessa ministração falou o teu coração, fala: Senhor, eu sou tua casa, eu sou o teu templo. Senhor, me restaura, Senhor. Restaura o meu coração. Restaura, Senhor Deus, a minha vida, papai. Senhor, restaura as minhas emoções, Senhor. Pai, restaura, Senhor, a minha alma. Senhor, me leva de volta para a tua presença. Fala com Ele, fala com teu papai. Fala com teu papai. Eu preciso de ti, papai. Eu preciso da tua presença. Eu preciso de mais de ti, papai. Oh. Tu és bem-vindo. A casa es tua, pode entrar, me es vacío de mí, me es vacío de mí. Sopra o teu vento aqui, toma teu vem reinar, nos queremos te ouvir, nos queremos te ouvir. Será que você pode dizer: Senhor, essa casa é sua casa? Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Senhor vai mover algumas coisas de lugar. Uma certa vez o Senhor falou para mim que Ele ia colocar tudo de volta no lugar, porque Ele não habita em desorganização e Ele iria organizar a minha vida. E às vezes o Senhor vai precisar mover algumas coisas de lugar na sua vida, algumas coisas que estão aí, que não estão do agrado dEle. Ele vai passar uma vassoura e Ele vai limpando esta casa. Eu sou casa, você é casa, você é templo do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus é a bênção que você precisa. A presença de Deus é aquilo que você mais precisa. A presença de Deus é aquilo que você mais precisa. Não é de bens, não é de coisas. A presença de Deus é o que você precisa. Não é um milagre, mas a presença de Deus é o que vai satisfazer a tua alma. A presença de Deus é o que vai satisfazer o teu espírito. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente. O amor dele é suficiente. O homem decepciona, mas o nosso Deus não decepciona. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Eu sou Jesus. Fala aí com ele. Senhor, tira toda impureza do meu ser. Vem com teu fogo e purifica a minha vida. Purifica os meus lábios. Purifica-me, Senhor. Esta casa, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela. Jesus, essa casa é tua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche. Vem, Espírito Santo. O teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. vem me incendiar. Fala com assim, depois, repita comigo. Senhor, eu sou sua casa. Entra, Senhor Deus, no meu coração. Purifica-me, Senhor. Purifica-me com teu fogo. Oh Pai, eu quero a tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Senhor, não quero mais viver esta vida, Senhor, sem sentir a tua presença. Eu preciso de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais o teu Espírito. Eu quero mais o teu Espírito. Eu quero mais de ti, Senhor. Mais de ti. Oh. Em nome de Jesus, essa igreja
avivamento. Não porque eu falo, mas porque aqui vai levantar homens e mulheres que não vão mais se acostumar com a mesmice, que não vai se acostumar mais com a mornidão espiritual. Mas aqui vai haver um exército de mulheres que vão se levantar e marchar. E o Senhor está levantando uma geração que busca Ele pelo que Ele é, em espírito e em verdade. O Senhor está levantando uma geração que não se corrompe, que não se prostra aos falsos deuses, mas adora o nome dEle e não aceita a presença dEle sair da sua vida. Não aceite a presença dEle sair da sua casa. Não aceite a presença dEle sair do meio do seu povo, da sua família. Aleluia. Aqueles que buscam o Senhor irão encontrá-lo. Aleluia. Continua adorando o nome do Senhor. E pense, qual dessas áreas que você se encaixa? Qual dessas áreas que você precisa? Senhor, cura-me. Cura o meu altar. Cura o meu altar, Senhor. Pede a Ele cura. Aquilo que você pede ao Senhor, Ele vai fazer. Especialmente em questões espirituais, Ele irá fazer. Ele pode estar em silêncio por um tempo, mas vai chegar o dia e a hora e a sua cura virá. O dia e a hora que Ele marcou, nada pode impedir. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.